3 de novembro de 2020, estamos na aula 7 de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas, a parte de laboratório. Hoje falaremos sobre propriedades surfactantes e lipídios. Pessoal, na aula de hoje a gente vai explorar a fundamentação teórica assim, bem pouquinho, porque a gente vai ver isso de novo na quinta e na sexta-feira. Então a gente está adiantando a parte de laboratório frente à parte de teoria. Não vai atrapalhar tanto, porque os experimentos não necessariamente são experimentos, né? São apenas reforços do que a gente viu na teoria. Agora a gente vai ver alguma coisa antes nessa parte do laboratório, depois a gente reforça na teoria. Os procedimentos, esses 4 experimentos estão descritos na apostila. Eu vou fazer alguns comentários quando chegar essa parte, porque alguns desses experimentos, na minha opinião, não atingem o objetivo proposto quando a gente quer explorar algum conceito dos olhos. Então, quando chegar nesses experimentos, vocês vão perceber qual que é o problema aqui em cada um deles. Infelizmente, a gente teve problema nos 4 experimentos. É incrível isso. Bem, antes de chegar nos experimentos, vamos falar rapidinho da fundamentação teórica. A gente vai falar hoje sobre lipídios. São caracterizados por biomoléculas que têm a propriedade de serem insolúveis em água. A princípio, então, lipídios não são apenas óleos e gorduras, são todas as biomoléculas que têm o que a gente chama de hidrofobicidade. Hidrofobicidade é o termo mais formal quando a gente quer especificar uma molécula que é insolúvel em água. Os lipídios são classificados em vários tipos. A gente tem os mais conhecidos são os triacilglicerídeos, mas a gente tem outros tipos que a gente vai ver principalmente com mais detalhes na aula de teoria. A gente tem os glicerofosfolipídios, os fingosídeos, que se subdividem em esfigomielinas, os glicolipídios, que se subdividem novamente em cerebrosídeos e gangliosídeos. A gente tem os esteroides, que é uma classe de lipídios bastante importante, que tem a função hormonal. E tem alguns outros lipídios que não tão menos importantes, tá? As ceras, que são encontradas em muitas plantas, as vitaminas não esteroidais, os ecoisanoides e todos esses palavrões aqui a gente vai ver com mais detalhes na aula teórica. Vamos dar uma olhada rápida nos triacilglicerídeos. Triacilglicerídeos possuem um esqueleto básico composto por uma parte de glicerol, que é o glicerídeo, por isso que toda vez que você vê o termo glicerídeo, vai se referir ao glicerol. E o triacil se refere às 3 cadeias de ácido graxo formando uma ligação éster com o glicerol. Então, a gente pode chamar triacilglicerídeos de triéster de ácidos graxos, ou triglicérides, como muita gente fala, também é uma abreviação do triacilglicerídeos. Então, triglicérides, triésteres do ácido graxo ou triacilglicerídeos se referem à mesma molécula. Então, muitos de vocês já devem ter visto em muitos livros texto, em muitas aulas, essa estrutura geral aqui de um triacilglicerídeo. Triacilglicerídeo, ele pode ter diferentes ácidos graxos ligados à mesma parte glicerídea. Então, esses R's aqui, você vê que um é R, R', duas linhas, é para discriminar que são grupos ácidos graxos diferentes. Você vê aqui que tem um ácido graxo de cadeia sem dupla ligação, a gente vê aqui outro ácido graxo ligado ao mesmo triacilglicerídeo com uma dupla ligação, outra aqui com 3 duplas ligações e assim vai. A estrutura aqui da cadeia do ácido graxo pode variar bastante, vai depender muito do triacilglicerídeo. Uma das aplicações mais antigas e mais recorrentes que a gente vê nos livros textos é a aplicação de triacilgliceróis ou triacilglicerídeos na reação de saponificação. Então, gorduras, se você jogar soda cáustica e em água, esquentar um pouquinho, você vai precipitar um sólido que é basicamente o sal do ácido graxo. E esse sal do ácido graxo nada mais é que o sabão. E existem muitas formulações de sabão que eles misturam com outro produto que é oriundo dessa reação de saponificação, que é o glicerol. Então, existem muitas formulações que eles misturam esses dois, porque o glicerol ele tem uma propriedade emoliente, então ele não deixa ressecar a pele, né? Ele tem uma função hidratante. E aí muitas formulações de sabonetes,
eles vêm junto com um pouco do glicerol. Na verdade, o glicerol ele é um pouquinho mais denso que o sabão, e aí ele fica um pouco mais no fundo e você consegue separar o glicerol do sabão. Qual que é a diferença básica entre sabões e detergentes? Sabões são sais de ácido graxo, né? Então são sais desse ácido carboxílico que tem uma cadeia alquílica bastante comprida, né? Isso aqui é o ácido graxo, e esse aqui é o sal derivado do ácido graxo. Esse aqui caracteriza então o sabão. A gente tem aqui os detergentes, existem outros tipos de detergentes. Eu peguei só dois tipos. Esses dois tipos são os detergentes alquil-arilsonato, né? A alquil, que é toda essa parte aqui de cima, aril, essa parte aqui, sulfonato, essa parte aqui. Todo sabão, todo detergente, todo surfactante tem a propriedade de ter um caráter anfifílico, ou seja, ele tem uma região da molécula que é polar, que é responsável por interagir com a água, né? Por isso, por ele ser solúvel à água, tanto aqui como aqui. E tem uma parte apolar que é responsável por interagir com a sujeira ou com a molécula polar, que é essa parte aqui. Então, toda molécula de sabão, detergente, surfactante, sempre vai ter uma região que é responsável por interagir por moléculas apolares e outra região responsável por interagir com a água. E aí a função detergente e a função de limpeza dos sabões e detergentes se devem a essa estrutura aqui, esse caráter anfifílico dessas moléculas. Aqui a gente tem também, aproveitando o gancho aqui, o detergente biodegradável e não biodegradável. Se vocês separarem aqui na parte apolar das duas moléculas de detergente, no não biodegradável, ele é bastante o que a gente chama ramificado. Ele não é uma cadeia linear, ele tem várias ramificações na parte apolar. Isso dificulta a degradabilidade por micro-organismos desse detergente. Quando você tem uma cadeia mais linear, existem reações enzimáticas que os micro-organismos acabam degradando essa molécula mais rapidamente do que por aqui. Então, hoje em dia, a grande maioria dos detergentes hoje possuem essas cadeias lineares para facilitar a degradabilidade por micro-organismos, uma vez que ele é descartado. Outro papel um pouquinho não menos importante é a propriedade dos triacilglicerídeos. Aqui também tem outro triacilglicerídeos desenhado de outra forma. E aqui tem uma molécula de álcool. Então, se você misturar um álcool com esse triéster, você vai fazer uma reação que a gente chama de transesterificação. Enquanto o álcool ele vai trocar de grupo funcional com o éster, então o éster vai virar álcool e o álcool vai virar éster. Então, por isso que a gente chama de transesterificação. Na presença de um catalisador adequado, essa reação aqui, o álcool vai virar um éster, que são esses três aqui, e o éster vai virar álcool, que é justamente o glicerol que estava nessa parte aqui. Essa reação de transesterificação é usada bastante para a produção desses ésteres de cadeia longa, que nada mais é que o biodiesel, a estrutura básica de um biodiesel. Então, esses R's aqui, que variam em função do triacilglicerídeo ou do álcool que você estiver usando, geralmente a gente usa bastante metanol ou etanol para fazer biodiesel. E aí esses ésteres, com essa parte pequena, né, ele é utilizado, pode ser utilizado como combustível. O ácidos graxos que eu apresentei lá atrás, que faz parte dos triacilglicerídeos, não só participa na estrutura dos triacilglicerídeos, mas também participa também dos glicerofosfolipídios, das esfingomielinas, dos glicolipídios e só. Tá? Então, vamos analisar um pouquinho mais a fundo o papel a estrutura do ácido graxo. Ácidos graxos, eles têm uma cadeia longa, comprida, né, que é a cadeia carbônica, hidrocarboneto. Ele tem uma cabeça polar, que é o grupo ácido carboxílico, e na forma de ânion, ele pode, que nesse caso aqui é um carboxilato, né, ele fica mais polarizado e ele pode interagir mais com a água. Por isso que sabões têm um efeito melhor
detergente de limpeza do que um ácido graxo não desprotonado. O que eu quero mostrar aqui nesses ácidos, nos dois tipos de ácidos graxos principais. Existem os ácidos graxos saturados, onde todos os átomos de carbono estão fazendo ligações simples. Existem também os ácidos graxos insaturados, onde no meio da cadeia carbônica a gente pode ter um ou mais insaturações. O que são insaturações aqui no caso? São duplas ligações. Então, se você vê na estrutura do ácido graxo uma dupla ligação ou mais, significa que você está lidando com um ácido graxo insaturado. Os ácidos graxos saturados, aqueles sem duplas ligações, existem de vários tipos. Eu estou mostrando aqui uma tabela que vocês não precisam decorar, onde a gente relaciona o número de carbonos da cadeia do ácido graxo, o nome formal e o nome usual dele. Tá? Então, o ácido butanoico é o ácido butírico, o capróico é o hexanoico, o láurico é o dodecanoico, o palmítico é hexadeca, que são os de 16 carbonos, esteárico é bastante conhecido também, os de 18, e assim vai. Nessa coluna aqui, ele está colocando o número de carbonos da cadeia do ácido e 2 pontos por um outro número aqui, que todos eles é zero. Esse zero é justamente o grau de insaturação. Então, nessa tabela aqui, a gente só tem ácidos graxos saturados. Tá? Então, quando eu tiver um número fora, diferente de zero, significa que eu vou ter uma insaturação, que é nessa tabela aqui. Essa outra tabela está mostrando agora alguns exemplos de ácidos graxos insaturados. A gente tem aqui o ácido oleico, um dos mais conhecidos, o linoleico, também bastante conhecido, o linolênico, o araquidônico, que também é precursor de outros lipídios. Tá? E eles possuem, então, o número de carbonos, 2 pontos, e o número de insaturações que eu tenho nesse ácido graxo. Então, eu posso ter ácidos graxos com 18 carbonos e duas duplas ligações, eu posso até ter 3 ou até mesmo 4, 5 insaturações. Aqui estão só alguns exemplos, existem outros tipos de ácidos graxos. Eu vou mostrar mais para frente o que seria esse cis aqui, que aparece em todos os casos aqui. Tá? Cis, 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 cis. Só por curiosidade, pessoal, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do ômega 3 ou do ômega 6. Esses ômega 3, ômega 6, fazem parte da composição de óleos, principalmente óleos de peixes, de salmão, sardinha, peixes em geral, né? Possuem uma grande quantidade de ômega 3. O que é o ômega 3? O ômega 3 é um ácido graxo, é qualquer ácido graxo que contenha uma dupla ligação no antepenúltimo carbono da cadeia do ácido graxo. Então, o ômega, a numeração do ômega começa, a gente coloca ômega a partir do primeiro, na verdade, o último carbono da cadeia carbônica do ácido graxo. Então, a gente sempre chama esse ômega de ômega 1. Ômega 1 aqui, ômega 1 aqui. E aí aqui é o ômega 2 e aqui é o ômega 3. Por que ele chama ômega 3? Porque no ômega 3 eu tenho uma dupla ligação. Então, ômega 3 são ácidos graxos insaturados, onde a dupla ligação aparece no terceiro carbono de trás para frente. O ômega 6, ele aparece uma insaturação no sexto carbono a partir da sequência ômega, que é o último, que aqui no caso é o ômega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ômega 6 significa que você tem lipídios cujo ácido graxo contém uma insaturação, pelo menos uma insaturação no ômega 6, no carbono ômega 6. Tá? Então, só por curiosidade aqui, de onde vêm esses termos ômega 3, ômega 6? Existem nossa, estou esquecendo a palavra certa isso daqui. Esses nutracêuticos contendo uma mistura de ômega 3, 6 e 9. Esse aqui é rosinha porque acho que era para mulher.
Não vejo sentido de fazer isso. É, mulher, está escrito mulher aqui. Então, o ômega 3 significa que é o terceiro carbono aqui da cadeia, da ponta da cadeia. Então, aqui é o ômega 1, ômega 2, ômega 3. Aqui é ômega 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o ômega 9. Então, é uma mistura, um suplemento contendo uma mistura de ácidos ômega 9, ômega 6 e ômega 3. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, porque lipídios a gente usa chama mais no dia a dia de óleos e gorduras, né, no modo geral. Existem os hormônios, outras coisas que também são considerados lipídios, mas vamos pegar só os óleos e gorduras. Então, nessa foto aqui bem bonitinha, a gente tem aqui óleos, que seriam lipídios no estado líquido, e aqui a gente tem o que a gente chama de gorduras em geral, né? Então, a gente tem manteiga, a gente tem, isso aqui parece uma banha, né? Ou uma gordura vegetal, pode ser uma margarina. Então, a gente tem lipídios que são praticamente sólidos à temperatura ambiente, e existem lipídios que são líquidos à temperatura ambiente. O fato dos lipídios, se a gente considerar apenas os triacilglicerídeos, o fato de ter triacilglicerídeos que são líquidos à temperatura ambiente e sólidos à temperatura ambiente tem muito a ver com a estrutura dos ácidos graxos que eu acabei de comentar agora, com o grau de saturação. Então, se a gente lembrar lá atrás em TQ, que sólidos possuem uma agregação, sólidos geralmente se agregam mais, têm forças intermoleculares mais fortes, enquanto que líquidos possuem forças intermoleculares um pouquinho mais fracas, né? E gases possuem forças intermoleculares bem fracas. Então, considerando isso que a gente viu em TQ, o fato de haver lipídios líquidos e sólidos, e o fato de a gente ter também ácidos graxos saturados e insaturados, a pergunta é o seguinte: quem tem mais ácidos insaturados? Os óleos ou as gorduras? Se quiser responder no chat, pode responder, pessoal. Se a gente olhar nesse outro esquema aqui, então você vê que ácidos graxos saturados, isso, gorduras. Hã? Gorduras, eles são sólidos, certo? Se são sólidos, quer dizer que você precisa de mais energia para ele mudar do estado sólido para o estado líquido. Os óleos, eles já são líquidos a temperatura ambiente. Então, você precisa de menos energia para você fundir um óleo congelado, por exemplo. Onde eu quero chegar, pessoal? Hoje eu tô meio cabreiro. Quando você tem bastante saturação, olhando aqui para essa imagem, as interações aqui serão mais fracas aqui do que aqui. Então, se a gente pensar em ácidos graxos saturados, como eles têm uma conformação que pode apresentar uma conformação mais linear que os ácidos graxos insaturados, eles vão ter uma interação maior do que os ácidos graxos insaturados. Se você tem mais interação nos ácidos graxos saturados, você precisa de mais energia para romper as moléculas, separar as moléculas um do outro. Então, se você precisa de mais energia para romper as interações aqui, significa que as gorduras possuem um teor maior de ácidos graxos saturados ou ácidos graxos saturados? Então, o José Roberto e a Priscila perguntaram se são as gorduras que têm mais ácidos insaturados. É o contrário. As gorduras têm um teor maior de ácidos graxos saturados, porque eles por fato de eles serem sólidos, eles têm um teor maior de ácidos graxos saturados, porque você vai precisar de mais energia para romper essas interações e mudar de estado físico. Óleos, eles possuem um teor de insaturação maior. Não, a insaturação deixa a substância mais líquida. Tá?
Isso aqui, esses pontinhos vermelhos, Zé Roberto, são as insaturações. E você vê que eles interagem menos umas moléculas com as outras. Se você interage menos, você precisa de menos energia para mudar de estado físico, para separar uma molécula da outra. O que é separar uma molécula da outra? É mudar de estado físico. Então, aqui a gente tem, está em inglês, desculpa, mas se você aumentar a temperatura, você aumenta a energia cinética, você fornece energia para romper as interações, e a força intermolecular aumenta da direita para a esquerda. Então, quanto mais forte as forças, por mais que a temperatura aumenta, a tendência dele é ficar sempre sólido. Porque as interações são mais fortes. As interações são mais fortes aqui do que aqui. Se são mais fortes aqui, a tendência é ele ficar mais sólido. Então, por isso que gorduras possuem mais ácidos graxos saturados e os óleos têm mais ácidos saturados. O maior teor de ácidos graxos insaturados são os óleos. Tudo bem? Então, se você tiver os lipídios com uma grande quantidade de duplas ligações, a tendência é ele ser um óleo. Quando você tem lipídios com uma grande quantidade de ácidos graxos saturados, a tendência de ele ser um sólido, uma gordura. Ok? Dúvidas? O cis que eu mencionei lá na frente, lá atrás, desculpa, se refere à geometria da dupla ligação. Cis se refere à dupla ligação, ela é uma dupla, ela não gira, ao contrário das ligações simples, tá? Eu esqueci o modelinho, pessoal, hoje eu tô meio cabreiro. Ligações simples você consegue girar, só que a partir do momento que você tem uma dupla ligação, o que tiver em cima, o que tiver embaixo, eles não se alternam. Eu não consigo girar uma dupla ligação. Então, é uma rotação que a gente chama aqui de uma rotação impedida. Então, se você tiver os dois hidrogênios apontando no mesmo lado, como nessa situação, a gente vai ter uma dupla ligação que a gente chama cis. E esses dois hidrogênios, eles não se convertem para o trânsito. Quer dizer, se convertem, mas sob condições muito específicas. Então, nas condições normais, de pressão e temperatura, essa conversão de cis para o trans, que seria o outro isômero aqui, que é a forma alternada, né? Onde os dois hidrogênios estão apontando para cada lado, eles não se alternam para cis, para trans. Ou você tem que fornecer uma certa quantidade de energia acima das CNTP, ou você precisa fazer alguma reação para converter cis e trans. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar de gorduras trans. E as gorduras trans têm tudo a ver com essa insaturação, onde os dois hidrogênios ou as duas ligações estão em zigue-zague, né? Está assim. É possível a gente ter gorduras trans? Então, a gente viu aqui alguns exemplos de gorduras gorduras cis, né? E a gente não viu aqui nenhum exemplo de gordura trans. Esses ácidos graxos são os ácidos graxos encontrados em fontes naturais. Como que a gente consegue formar uma gordura trans? Então, justamente quando você hidrogena industrialmente, né, ou sinteticamente, você hidrogena óleos e gorduras. Óleos para gorduras. Tá? Então, a margarina, a gordura vegetal hidrogenada, elas são oriundas de um processo que a gente chama de hidrogenação de óleos vegetais, ou outros tipos de óleos. Então, óleos vegetais lembra que eu falei agora há pouco, possuem um grau de saturação maior que as gorduras, e você consegue converter um óleo para uma gordura. Tá? Você consegue converter um óleo vegetal para uma gordura vegetal hidrogenada. O próprio nome já diz tudo. Se você hidrogenar o óleo vegetal, você vai fazer o quê? Você vai adicionar moléculas de hidrogênio às duplas ligações. Então, cada átomo de hidrogênio vai entrar em um carbono,
você vai acabar com a dupla ligação e ele vai virar uma ligação simples. E você vai aumentar o teor de ácidos graxos saturados uma vez depois que você faz a hidrogenação. O problema desse processo, que é feito em escala industrial, é que esse processo ela não é limpo para levar apenas a gordura hidrogenada. O processo pode levar pequenas quantidades da gordura trans. E a gordura trans é oriunda a partir do momento que essa gordura, esse óleo cis, interage com o catalisador, que é necessário para fazer essa reação. Então, esse óleo cis, contendo bastante ácidos graxos insaturados, quando você coloca ele para reagir no catalisador, o catalisador pode hidrogenar, mas também ele pode transformar o cis para o trans. E aí vem o lance da gordura trans. Tá? Então, a gordura trans é uma coisa meio artificial, sintetizado, e muitas décadas não, alguns anos atrás, falava-se muito dessa gordura trans, porque ela estava presente em muitos produtos alimentícios, bolachas, biscoitos, doces, gorduras vegetais hidrogenadas, e o consumo dessa gordura trans aqui pode ser prejudicial à saúde. É prejudicial à saúde. Ok? Então vamos falar dos experimentos em si. O primeiro experimento era para comparar ponto de fusão de gorduras. E eu não sei quem assistiu o vídeo. Quem assistiu o vídeo? Quase ninguém, né? É um vídeo de 18 minutos. O link está aqui, está na apostila. Que você assistiu, Aline? Que legal. Então, é meio cansativo, né? Eu acho que você até pode escrever aí no chat se você conseguiu entender alguma coisa. Giovanni assistiu algumas partes. Então, vocês conseguiram entender? Conseguiram concluir alguma coisa? Então, não, eu fiquei meio na dúvida. Então, é um vídeo que não leva a nenhuma interpretação, na verdade. Então, vai começar o modo, como que se fala? Não, é que eu tô um pouquinho injuriado com esses experimentos, com essa prática em si, porque todos esses experimentos têm algum problema. Nesse caso aí, pessoal que não sabe o que está falando aqui. Esse primeiro experimento era para tentar comparar os diferentes pontos de fusão de três gorduras diferentes: manteiga, banha e gordura vegetal hidrogenada. Se a gente conseguisse correlacionar os pontos de fusão, quem fundisse primeiro, com o grau de saturação, a gente poderia associar o grau de saturação dessas gorduras com os diferentes tempos, com as diferentes temperaturas de fusão. Então, por exemplo, se alguma dessas três aqui fundisse primeiro, no vídeo lá, se não me engano, quem fundiu primeiro foi a banha. O vídeo lá, os alunos falavam palavrão, um monte de coisa. O que fundiu primeiro foi a banha. Tá? Até aí, tudo bem. Pelo que eu pesquisei, não é tão. Não é um valor, não é uma porcentagem muito
muito específica, tá? É uma faixa de porcentagem. Acredita-se que na banha exista mais ou menos 40% de gordura saturada. Existe mais gordura saturada na banha do que na manteiga, acredita-se. E por isso, pelo fato da banha ter mais gordura insaturada, 60, vamos supor que os outros, existem outras coisas, óbvio, mas em torno de 60% seja insaturada, para 46 aqui da manteiga, se a gente usar esse teor aqui, tudo bem, dá para dizer que a banha fundiu primeiro, que é o que aconteceu aqui, pelo fato de ele ter um teor um pouco mais alto de gordura insaturada. Ter gordura insaturada, lembra das duplas ligações? As duplas ligações vão ter uma menor interação, menor empacotamento, e você vai precisar de menos energia para romper essas interações. Então, talvez aqui tudo bem, você pode justificar por aí. Vocês estão entendendo? Então, como a banha tem mais gordura insaturada que a manteiga, a banha provavelmente vai fundir um pouco antes que a manteiga. Foi o que a gente viu. Até aí tudo bem. Só que aí depois, para a gente saber diferenciar quem fundiu, o segundo que fundiu mais rápido, se foi a manteiga ou a gordura, não deu para ver. Não deu para ver. Tá? E a gente não tem nenhuma referência a respeito de porcentagem de saturação na manteiga e na gordura. Vamos supor que na gordura tivesse em torno de 40 também. Aí o experimento cairia por terra, porque tinha que fundir junto com a banha. Então tá cheio de variáveis aqui que a gente não sabe e fica difícil de correlacionar com o que a gente viu, com o que eles observaram no laboratório. Eles observaram primeiro a banha e depois eles ficaram, não escutei mais o som, não conseguiram diferenciar quem foi o segundo, tá? E mesmo assim a gente não consegue ter uma noção de qual que é a porcentagem de gordura saturada na gordura vegetal hidrogenada. Por que que isso depende? Porque depende do óleo vegetal que você está usando. Existem óleos vegetais, de diferentes vegetais. Existe óleo de abacate, óleo de soja, óleo de palma, óleo de gergelim, óleo de amendoim, óleo de, sei lá, um monte de óleos diferentes. E essa gordura vegetal hidrogenada, a gente não sabe de qual marca que eles pegaram, qual que é a composição. Então a gente deveria ter pegado o rótulo, pelo menos, dessa gordura vegetal para ter uma noção de que tipo de, qual o teor da gordura saturada para comparar. A gente tinha que ter pegado o rótulo da manteiga, o rótulo da banha, para saber se essa banha não passou por um tratamento, que existe muita banha que é industrializada, ou seja, eles hidrogenam um pouco mais para render mais. Existe muita manteiga que é hidrogenada, e cada marca pode hidrogenar de um jeito diferente, então tem manteiga que pode ser mais hidrogenada que a outra, existem banhas que podem ser mais hidrogenadas que a outra, existem gorduras vegetais hidrogenadas de diferentes teores, então a gente deveria, primeira coisa, ter pegado o rótulo do produto e ter anotado. Tá? Então, todas essas informações não estão na apostila, isso me deixou muito inquieto com essa parte aqui. Então, eu cancelaria esse experimento porque não dá para discutir. Tanto é que se vocês olharem lá no final da prática, não tem nenhuma questão associada a esse experimento 1. E eu não tenho condições de perguntar alguma coisa a respeito desse experimento. E muito menos ao vídeo. Ok? Então, esse é o meu desabafo aqui do experimento 1. Então, faltou variáveis aqui. Faltou a gente saber de que marca, qual que é a composição, qual o teor da literatura, ou qual era o teor do rótulo para a gente poder comparar. Né? Existem outros fatores também, vários outros fatores. Tá? A quantidade, tudo bem, eles pegaram 1 grama talvez, tudo certinho. Se eles estavam todos à temperatura ambiente, antes de verter a 30 graus, assim vai. Outra curiosidade, pessoal, no ponto de vista nutricional, existe sempre uma discussão, o que é melhor, manteiga, margarina, banha, gordura vegetal hidrogenada. No ponto de vista nutricional,
nenhum dos três aqui vale a pena, tá? Banha e manteiga, apesar de serem muito gostosos, eu gosto de manteiga, gosto de margarina, gosto de torresmo frito na banha, gosto de comida que foi cozida na banha, um monte de coisa. Mas os três fazem mal. Tá? Banha e manteiga, que são de origem animal, possuem, além dos lipídios, dos triacilglicerídeos, dos triésteres, né? Existe uma grande quantidade de colesterol também, que é outro tipo de lipídio que a gente não comentou aqui e a gente vai comentar na aula teórica. E a gente sabe que ingestão de grande quantidade de colesterol faz mal à saúde. O problema da gordura vegetal hidrogenada, apesar da origem vegetal remeter uma ideia um pouco mais saudável, uma vez que você hidrogena esse óleo vegetal, você pode ter a formação, pode ter lá dentro gorduras trans, que pode fazer mal. Priscila, você comeu pão com manteiga antes da aula? Esse foi seu jantar, né? Transinsaturado. Então você pode ter muita gordura trans nessa gordura vegetal hidrogenada. Vai depender muito de como ela foi hidrogenada. Então, dos três aqui, nenhum vale a pena. Experimento 2. Teste do azeite extra virgem. Esse também me deixou cabreiro, porque o vídeo que está na apostila, eu devia ter corrigido essa apostila antes de dar para vocês. Esse vídeo aí é um vídeo caseiro, mostra um senhor na varanda. Eu não sei se esse senhor é químico, ele é engenheiro de alimentos, eu não sei se ele é nutricionista, não sei se ele é nutrólogo. Sem entrar no mérito da pessoa, mas ele mostrou um experimento muito simples, sem nenhum embasamento científico, sem nenhum embasamento com base na estrutura, nas propriedades e nas funções dos lipídios. Então, ele faz um teste de congelar. Então, eu não sei se você, Aline, ou o Giovanni assistiram também. Ele colocou quantidades iguais de azeites extra virgens, de diferentes marcas, no freezer, e deixou 2 horas lá. E ele alega que aquele azeite que congelasse, ele seria o menos adulterado de todos, né? Seria o mais confiável. Enquanto que se em 2 horas o azeite de oliva não congelar, significa que ele é um azeite de oliva adulterado, não é extra virgem. E aí eu fiquei um pouquinho na dúvida se isso realmente é verdade. Aí eu tentei correr atrás, hoje ainda, né? Porque ontem não consegui fazer nada. Então hoje à tarde eu fiquei atrás, tentando correr atrás de alguma coisa que validasse esse experimento, mas não achei. Então, a princípio, pessoal, não acreditem nesse experimento. Pois é, não acreditem naquilo que a apostila da Universidade Federal do ABC colocou como experimento. Porque esse teste do azeite extra virgem, eu acredito que não seja... levantou muitas dúvidas, tá? Então, por quê? Porque eu acho que é uma coisa para se desconfiar. Porque dependendo de onde você mora, vamos supor que você mora no Alasca. No Alasca não, mas um país frio. Que o inverno seja muito rigoroso. Ou, vamos supor que você mora num país bastante frio. E, pelo que eu sei, quando você comercializa azeite, óleos nesses lugares mais frios, você tem que mudar um pouco a composição para que ele não congele nesses lugares frios, tá? Então, o fato de ele ter congelado lá, pode ser que ele não seja... Eles tenham adulterado a composição para ser usado mais em países quentes. Aí assim vai. Eu não sei, pode ser algumas teorias. Mas o que eu achei de confiável é esse artigo que eu vou passar depois no material da aula, que é um artigo dessa revista, essa revista da Sociedade Química Americana, bastante confiável mesmo. É uma revista voltada à química de alimentos, tá, e agricultura. E um artigo de 2010 que ele fala sobre a química, do modo geral, do azeite de oliva extra virgem.
Então, ele fez vários ensaios físico-químicos para avaliar possíveis adulterações, possíveis estabilidade quanto à oxidação e a presença de antioxidantes. Não tem muito a ver com esse lance do teste ser essa vídeo não. Mas ele é um artigo mais confiável, que aí eu sugiro que vocês deem uma olhada para quem tiver interesse. Tá? Em resumo, esse experimento 2 também é eu acho que é uma balela, tá? Eu não acredito, sempre fico meio desconfiado para tudo que eu vejo. E é um vídeo caseiro, não é um professor, não sei se é um professor, não era de nenhuma universidade. Eu falei, meu, que vídeo é esse quando eu vi pela primeira vez, tá? Experimento 3 é da saponificação. Também é um vídeo caseiro, então não sugiro que vocês assistam esse. Eu sugiro que vocês assistam esse do Khan Academy, que é mais confiável, tá? Esse vídeo tem umas coisas, não tem muita coisa errada não, mas é o fato dele ser muito caseiro, feito, não sei se foi feito em casa o sabonete, se bem que dá para fazer sabonete em casa, mas você precisa de soda cáustica, precisa usar luva, óculos, avental, ele não estava usando luvas, então ele não estava seguindo muito bem o exemplo de como fazer sabão, por mais que ele tenha falado das questões de segurança. Então eu sugiro que vocês vejam mais a parte teórica envolvida na reação de saponificação do que ver como se faz o sabão. Tá? Também é outra crítica que eu faço aqui dessa prática como todo. Então esse vídeo aqui também é um vídeo muito caseiro. Os autores da apostila deveriam ter pegado vídeos de fontes mais assim de organizações, né, de sociedades, de universidades, do que de um vídeo caseiro. O experimento 4 também era de um vídeo caseiro, né, acho que era um pouquinho mais bonitinho, mas era uma pessoa misturando água e óleo e jogando detergente. Aí eu parei, nesse ponto que eu já estava muito bravo, eu falei, meu, vamos colocar alguma coisa mais interessante. E eu achei esse vídeo aqui do MIT. MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos. Esse Instituto de Tecnologia é onde tem as pesquisas mais avançadas em todas as áreas do mundo. É um dos institutos mais prestigiados na área de pesquisa. E aqui eles divulgaram um vídeo a respeito da propriedade emulsificante, não dos sabões, mas uma maneira. Ele explica rapidamente o que é emulsão e explica o que os pesquisadores do MIT estão fazendo para isso, relacionado a isso. Eu vou colocar a legenda em português e eu sugiro que vocês prestem atenção no vídeo. É curtinho, pessoal, 2 minutos, tá? Como eu estou usando dois equipamentos aqui com Wi-Fi, então acho que ficou um pouquinho lento, né? Mas eu passo depois o link também desse. Quando eu mostrar essa apresentação, vocês olhem, assistam com mais cuidado, com mais calma. O que eles estão fazendo aqui? Uma questão das emulsões é o seguinte: quando você cria uma emulsão, óleo ou água, você pode fazer isso mecanicamente, ficar agitar muito rápido, você vai formar uma emulsão. Só que com o passar do tempo, essa emulsão volta a separar em duas fases, óleo e água. E aí esses pesquisadores do MIT eles desenvolveram um método em que essas emulsões têm uma escala nanométrica, né? Então, gotículas de água bem pequenas estão na superfície do óleo, uma quantidade bem pequenininha, é coisa bem experimental mesmo, tá? Não é nada a escala grande. Mas eles estão tentando criar essas gotículas de água na escala nanométrica para criar uma emulsão mais permanente possível, que dure mais tempo possível. E ela falou que isso aí tem grande aplicação na área de alimentos, na área de cosméticos também. Tá? Existem várias áreas interessadas nesse tipo de estudo. Eles ainda estão um pouquinho, pelo que eu vi lá nas imagens, eu não vi o artigo ainda, mas é algo assim que está começando. Então, até virar alguma coisa tecnológica, né, uma inovação,
Vai demorar um pouquinho ainda, mas é um começo. Okay? Então esse tipo de vídeo é mais interessante do que ficar só mostrando um cara que vai misturar água e óleo e com um pouco de detergente. Que é uma coisa que vocês acreditam, todos saibam que vai formar uma emulsão, água, óleo e detergente vai ajudar a emulsificar, que é o papel do detergente. Okay? Mas então aqui eles estão testando outras maneiras de fazer isso, fazer com que a emulsão dure mais tempo. Tá? Dúvidas? Opa, já acabou.